partir de agora, você fica por dentro de tudo o que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo, no programa Plataforma Popular. Apresentação: Cícero Teixeira, aqui na Web Rádio Migrantes. Minutos está no ar o programa Plataforma Popular. Agência Banto é um veículo de comunicação com foco no conceito de educomunicação. Alguns trabalhos de audiovisual e equipamentos. Com a Rádio Migrantes, tem realizado os seus trabalhos técnicos ao programa Plataforma Popular. Da PEC dos auxílios. Então vamos lá. Bolsonaro libera valor recorde do orçamento secreto enquanto busca voto para a PEC dos auxílios. O volume do pagamento de emendas de parlamentares não identificados no mês de junho foi o maior já registrado. O governo Bolsonaro aumentou o pagamento e o empenho das emendas orçamentárias de relator em junho, mês em que foi votado no Senado a proposta de emenda constitucional PEC 1/2022, a PEC dos auxílios. As emendas do relator fazem parte do famigerado orçamento secreto, já que não identificam os parlamentares beneficiados com a liberação dos recursos públicos. Segundo o levantamento da ONG Contas Abertas, o mês passado foi o campeão em pagamento desse tipo. Até o último dia 27, foram cerca de 4 bilhões e 900 milhões de reais, quase 10 vezes o pagamento do mês anterior, desde 2020, quando esse tipo de emenda ganhou relevância, principalmente após o alinhamento do presidente Jair Bolsonaro e os partidos do chamado Centrão. O mês com maior pagamento havia sido dezembro de 2021, com 3 bilhões e 100 milhões de reais. O pagamento de junho foi de 58% maior. No caso dos empenhos, promessas de pagamento, o valor também cresceu. Foram cerca de 6 bilhões e 700 milhões no mês passado, contra 29 milhões em maio. Só nos últimos 10 dias de junho, justamente no período em que a PEC foi votada no Senado, foram cerca de 4 bilhões e 600 milhões de reais empenhados. Isso é aproximadamente 60% de tudo que foi empenhado neste ano. A PEC dos auxílios propõe usar cerca de 41 bilhões dos cofres públicos para aumentar benefícios pagos pelo governo federal antes das eleições, o que é proibido pela legislação. A proposta é uma aposta de Bolsonaro para tentar derrotar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas e obter mais um mandato presidencial. Gil Castelo Branco, economista e diretor executivo das Contas Abertas, afirma que a liberação dos orçamentos secretos nas vésperas de uma votação importante no Congresso Nacional e meses antes das eleições indicam a compra de apoio político. Segundo ele, com pesquisas eleitorais apontando uma derrota de Bolsonaro para Lula, o governo tende a usar de todos os artifícios para manter sua base de apoio no parlamento. Já os parlamentares tendem a exigir cada vez mais do governo para apoiá-lo. O custo do apoio político para um presidente que, segundo pesquisas, daqui a 3 meses perderá as eleições é cada vez maior, afirmou Gil Castelo Branco. Estas informações para o Plataforma Popular. Fernanda Mota, sem investigação não há corrupção, porque são inúmeras corrupções nesse governo, e agora esse escândalo aí da PEC, um jogo de cintura ali, um subterfúgio usado pelo governo, estratégia de uma medida emergencial ali para estar se esquivando ali justiça eleitoral, né? Então, a gente vê esse subterfúgio, esse jogo de cintura, e na realidade são escândalos e mais escândalos. 41 bilhões de reais é muito dinheiro, e isso eu vou te falar, Raimunda. A gente vê que aquilo lá é fichinha diante desse
dessa corrupção imensa. Raimunda Mota. Cícero, bom dia novamente a todos que estão ouvindo o programa Plataforma Popular. Quando a gente fala de orçamento secreto, é um termo até perigoso para quem não entende, né? Orçamento secreto significa o quê? O Congresso está tentando se apropriar do dinheiro público, que não é se apropriar, é um termo correto usar a palavra patronalismo, Miguel. Patronalismo é quando o agente público que muitos elegeram, não vou dizer que eu elegi nenhum, e com certeza vocês também não elegeram nenhum deles que estão lá hoje nesse poder. O patronalismo é quando ele se apropria do bem público, achando que é dele. Que estão se apropriando do bem comum, que é no patronalismo, eles acham que é dele o dinheiro e faz com isso o que quer, com o dinheiro que eles bem entendem, que não é isso que deve fazer, né? Orçamento secreto, pior do que secreto, Cícero e Miguel, pior do que se falar, colocar como orçamento secreto é não saber para onde esse dinheiro está indo, para quem está indo e como está sendo utilizado, em qual a sua finalidade. Eu acredito, não só eu, como muitos, que esse dinheiro deve estar saindo das pastas que tem maior recurso, que é educação e saúde. Isso é muito perigoso, né, Cícero? Você está tirando dinheiro de uma pasta que é fundamental, é básico para a sobrevivência do ser humano, que é a saúde. Mais do que a gente já viveu com a pandemia, tirar dinheiro dessas pastas é um crime. Tirar da educação significa que a situação vai estar complicada daqui a alguns anos. Eu fico me perguntando, não só eu, mas eu acredito que muitas das pessoas ficam se perguntando. Em 2016 foi a atual presidente na época, Dilma Rousseff, foi condenada, julgada por uma situação que não era nem semelhante às condições que estão fazendo hoje com esse orçamento secreto, colocando lá, fazendo do Congresso a Disneylândia, está fazendo festa 24 horas, porque ele está mandando, né? O Bolsonaro está refém do Congresso. Arthur Lira, né? Do Arthur Lira, ele está refém, ele está... Quem comanda hoje, quem coordena o Brasil é o Arthur Lira, porque o poder está lá no Congresso. O Bolsonaro está só fingindo de boneco de fantoche. E, infelizmente, nós temos que esperar até outubro para mudar esse cenário. A população está refém, né, no momento desses dois aí, desses três, né, porque o Congresso também está junto, finge que trabalha, mas na verdade não está trabalhando. Então, acho que a população tem que refletir que em outubro precisamos fazer algumas mudanças. Para quem não está entendendo, na época eles colocaram a Dilma como culpada, pedalada fiscal. Quantas pedaladas fiscal, Cícero, o Bolsonaro já fez nesse período? Sabemos que não pode ter nenhuma PEC, nem mesmo emergencial em período eleitoral. Eu acho que tem que refletir, o Arthur Lira tem que se posicionar, porque ele não foi lá para brincar, ele foi eleito pelo público dele, pelos eleitores dele, mas ele, enquanto um servidor, ele tem que cumprir seu papel e não ficar se escondendo debaixo da cadeira, engavetando tudo que é pedido e usando o dinheiro público como se fosse deles para fazer o que bem quer. A gente sabe que vão usar muito esse dinheiro agora em época eleitoral para tentar se reeleger e eleger os seus comparsas. É esse o perigo que a gente está submisso. Então, quando eu falei aqui usar subterfúgio para livrar ali a situação diante do Tribunal de Contas da União, porque ele entrou com uma estratégia de um plano emergencial. Quais foram os deputados ali beneficiados, deputados e senadores, tudo secreto. E entra aí mais uma questão, quando você cita a questão ali, Raimunda, do Centrão, me faz lembrar o brasileiro, o pessoal até comenta, né? Eu não sou muito de acordo, dizem que o brasileiro tem memória curta e nos faz, assim, trazer a lembrança de todos, num momento como esse, a canção que o general Heleno cantava, se gritar, pega Centrão, não sobra um meu irmão. O Eduardo Bolsonaro, em uma certa solenidade, falava que iria fotografar o rostinho ali de cada um daqueles que estavam ali naquela solenidade, para saber e guardar esse registro de qual deles primeiro iriam sentar no colo do Centrão. Então, um contraditório que a gente vê
tudo aquilo que foi falado lá no início, em 2018, a gente vê tudo ao contrário acontecendo hoje, né? Corrupção, como eu comentei lá no princípio, para não ser redundante aqui, 41 bilhões de reais é muito dinheiro mesmo. Então, a gente vê esses escândalos, como agora há pouco, mal saiu de um, né? Que foi o da educação, um escândalo de corrupção desse governo, estoura mais um desse aí, e a gente fica imaginando assim, não há Salvador. Agência Banto é um veículo de comunicação com foco no conceito de educomunicação. Alguns trabalhos de audiovisual e equipamentos. Com a Rádio Migrantes, tem realizado os seus trabalhos técnicos ao programa Plataforma Popular. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo, no programa Plataforma Popular. Apresentação: Cícero Teixeira, aqui na Web Rádio Migrantes. Minutos está no ar o programa Plataforma Popular. Agência Banto é um veículo de comunicação com foco no conceito de educomunicação. Alguns trabalhos de audiovisual e equipamentos. Com a Rádio Migrantes, tem realizado os seus trabalhos técnicos ao programa Plataforma Popular. Da PEC dos auxílios. Então vamos lá. Bolsonaro libera valor recorde do orçamento secreto enquanto busca voto para a PEC dos auxílios. O volume do pagamento de emendas de parlamentares não identificados no mês de junho foi o maior já registrado. O governo Bolsonaro aumentou o pagamento e o empenho das emendas orçamentárias de relator em junho, mês em que foi votado no Senado a proposta de emenda constitucional PEC 1/2022, a PEC dos auxílios. As emendas do relator fazem parte do famigerado orçamento secreto, já que não identificam os parlamentares beneficiados com a liberação dos recursos públicos. Segundo o levantamento da ONG Contas Abertas, o mês passado foi o campeão em pagamento desse tipo. Até o último dia 27, foram cerca de 4 bilhões e 900 milhões de reais, quase 10 vezes o pagamento do mês anterior, desde 2020, quando esse tipo de emenda ganhou relevância, principalmente após o alinhamento do presidente Jair Bolsonaro e os partidos do chamado Centrão. O mês com maior pagamento havia sido dezembro de 2021, com 3 bilhões e 100 milhões de reais. O pagamento de junho foi de 58% maior. No caso dos empenhos, promessas de pagamento, o valor também cresceu. Foram cerca de 6 bilhões e 700 milhões no mês passado, contra 29 milhões em maio. Só nos últimos 10 dias de junho, justamente no período em que a PEC foi votada no Senado, foram cerca de 4 bilhões e 600 milhões de reais empenhados. Isso é aproximadamente 60% de tudo que foi empenhado neste ano. A PEC dos auxílios propõe usar cerca de 41 bilhões dos cofres públicos para aumentar benefícios pagos pelo governo federal antes das eleições, o que é proibido pela legislação. A proposta é uma aposta de Bolsonaro para tentar derrotar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas e obter mais um mandato presidencial. Gil Castelo Branco, economista e diretor executivo das Contas Abertas, afirma que a liberação dos orçamentos secretos nas vésperas de uma votação importante no Congresso Nacional e meses antes das eleições indicam a compra de apoio político. Segundo ele, com pesquisas eleitorais apontando uma derrota de Bolsonaro para Lula,
o governo tende a usar de todos os artifícios para manter sua base de apoio no parlamento. Já os parlamentares tendem a exigir cada vez mais do governo para apoiá-lo. O custo do apoio político para um presidente que, segundo pesquisas, daqui a 3 meses perderá as eleições é cada vez maior, afirmou Gil Castelo Branco. Estas informações para o Plataforma Popular. Fernanda Mota, sem investigação não há corrupção, porque são inúmeras corrupções desse governo, e agora esse escândalo aí da PEC, um jogo de cintura ali, um subterfúgio usado pelo governo, estratégia de uma medida emergencial ali para estar se esquivando ali justiça eleitoral, né? Então, a gente vê esse subterfúgio, esse jogo de cintura, e na realidade são escândalos e mais escândalos. 41 bilhões de reais é muito dinheiro, e isso eu vou te falar, Raimunda. A gente vê que aquilo lá é fichinha diante dessa corrupção imensa. Raimunda Mota. Cícero, bom dia novamente a todos que estão ouvindo o programa Plataforma Popular. Quando a gente fala de orçamento secreto, é um termo até perigoso para quem não entende, né? Orçamento secreto significa o quê? O Congresso está tentando se apropriar do dinheiro público, que não é se apropriar, é um termo correto usar a palavra patronalismo, Miguel. Patronalismo é quando o agente público que muitos elegeram, não vou dizer que eu elegi nenhum, e com certeza vocês também não elegeram nenhum deles que estão lá hoje nesse poder. O patronalismo é quando ele se apropria do bem público, achando que é dele. Que estão se apropriando do bem comum, que é no patronalismo, eles acham que é dele o dinheiro e faz com isso o que quer, com o dinheiro que eles bem entendem, que não é isso que deve fazer, né? Orçamento secreto, pior do que secreto, Cícero e Miguel, pior do que se falar, colocar como orçamento secreto, é não saber para onde esse dinheiro está indo, para quem está indo e como está sendo utilizado, em qual a sua finalidade. Eu acredito, não só eu, como muitos, que esse dinheiro deve estar saindo das pastas que tem maior recurso, que é educação e saúde. Isso é muito perigoso, né, Cícero? Você está tirando dinheiro de uma pasta que é fundamental, é básico para a sobrevivência do ser humano, que é a saúde. Mais do que a gente já viveu com a pandemia, tirar dinheiro dessas pastas é um crime. Tirar da educação significa que a situação vai estar complicada daqui a alguns anos. Eu fico me perguntando, não só eu, mas eu acredito que muitas das pessoas ficam se perguntando. Em 2016 foi a atual presidente na época, Dilma Rousseff, foi condenada, julgada por uma situação que não era nem semelhante às condições que estão fazendo hoje com esse orçamento secreto, colocando lá, fazendo do Congresso a Disneylândia, está fazendo festa 24 horas, porque ele está mandando, né? O Bolsonaro está refém do Congresso. Arthur Lira, né? Do Arthur Lira, ele está refém, ele está... Quem comanda hoje, quem coordena o Brasil é o Arthur Lira, porque o poder está lá no Congresso. O Bolsonaro está só fingindo de boneco de fantoche. E, infelizmente, nós temos que esperar até outubro para mudar esse cenário. A população está refém, né, no momento desses dois aí, desses três, né, porque o Congresso também está junto, finge que trabalha, mas na verdade não está trabalhando. Então, acho que a população tem que refletir que em outubro precisamos fazer algumas mudanças. Para quem não está entendendo, na época eles colocaram a Dilma como culpada, pedalada fiscal. Quantas pedaladas fiscal, Cícero, o Bolsonaro já fez nesse período? Sabemos que não pode ter nenhuma PEC, nem mesmo emergencial em período eleitoral. Eu acho que tem que refletir, o Arthur Lira tem que se posicionar, porque ele não foi lá para brincar, ele foi eleito pelo público dele, pelos eleitores dele, mas ele, enquanto um servidor, ele tem que cumprir seu papel e não ficar se escondendo debaixo da cadeira, engavetando tudo que é pedido e usando o dinheiro público como se fosse deles para fazer
o que bem quer. A gente sabe que vão usar muito esse dinheiro agora em época eleitoral para tentar se reeleger e eleger os seus comparsas. É esse o perigo que a gente está submisso. Então, quando eu falei aqui usar subterfúgio para livrar ali a situação diante do Tribunal de Contas da União, porque ele entrou com uma estratégia de um plano emergencial. Quais foram os deputados ali beneficiados, deputados e senadores, tudo secreto. E entra aí mais uma questão, quando você cita a questão ali, Raimunda, do Centrão, me faz lembrar o brasileiro, o pessoal até comenta, né? Eu não sou muito de acordo, dizem que o brasileiro tem memória curta e nos faz, assim, trazer a lembrança de todos, num momento como esse, a canção que o general Heleno cantava, se gritar, pega Centrão, não sobra um meu irmão. O Eduardo Bolsonaro, em uma certa solenidade, falava que iria fotografar o rostinho ali de cada um daqueles que estavam ali naquela solenidade, para saber e guardar esse registro de qual deles primeiro iriam sentar no colo do Centrão. Então, um contraditório que a gente vê, tudo aquilo que foi falado lá no início, em 2018, a gente vê tudo ao contrário acontecendo hoje, né? Corrupção, como eu comentei lá no princípio, para não ser redundante aqui, 41 bilhões de reais é muito, 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 muito dinheiro mesmo. Então, a gente vê esses escândalos, como agora há pouco, mal saiu de um, né, que foi o da educação, um escândalo de corrupção desse governo, estoura mais um desse aí, e a gente fica imaginando assim, não há Salvador.